A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe todos os irmãos desta tarde. Estava meditando a palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse capítulo número 7, versículo de número 1 diz assim, ó. Depois dessas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos 4 anjos, que foram dado poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados às suas testas o servo do nosso Deus. Eu vi o número dos assinalados. Era 144 mil assinalados de todos os filhos de Israel. Versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, vi uma multidão, a qual não podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava diante do trono, perante o Cordeiro, trajando de vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos ao redor do trono do Senhor dos 4 animais prostraram diante do trono sobre o seu rosto e adoravam a Deus. Olha que interessante. O anjo do Senhor, havia os 4 anjos sobre os 4 cantos dos 4 ventos da terra, né? O norte, sul, leste e oeste. Mas também esperava a ordenança de outro anjo, com uma grande voz aos 4 anjos. Então, existe 4 anjos no norte, sul, leste e oeste. Aqui está falando que eram os 4 anjos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Repetido de novo. O anjo que estava sobre os 4 cantos da terra retém os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Então eles são responsáveis pelo vento entre o norte, sul, leste e oeste, aqui do Apocalipse. Mas só que existiu outro que tinha que clamar para eles. Existiu outro anjo que dizendo: eu vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, que tinha um selo do Deus vivo, clamou com grande voz aos 4 anjos. Opa, os 4 anjos têm alguém que coordena eles. Os 4 anjos eles podiam ouvir, próprio Deus. Deus podia falar com eles na hora. Eles paravam os ventos. Mas Deus deixou a autoridade delegada para outro anjo aclamar para eles. E eles o quê? Reter os 4 ventos. Meu Deus do céu. Para que nenhum vento soprasse. Não, primeiro. Vamos meditar aqui, ó. Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Viu outro anjo subir ao lado do sol nascente, que tinha um selo de Deus vivo, que clamou com grande voz com os 4 anjos, a quem fora dado poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinaladas a testa do servo do nosso Deus. Aqui está falando que conforme serão marcados para não ser destruídos, eliminados, não poder ser nem árvore, nem mar, não danifica a terra, nem o mar, nem as árvores, até que seja assinalado, seja marcado o povo de Deus. Aqui falando dos 144 povo do Senhor, das tribos de Judá. Mas depois ele vê outra visão que é muito interessante da palavra de Deus. Ele vê uma visão tão interessante da palavra de Deus. Depois dessas coisas, olhei e vi uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palma nas suas mãos, clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e aos anjos dos 4 animais, prostraram diante do trono sobre o rosto e adoravam a Deus. A multidão aqui estava adorando a Deus. Nações que conhecia
Deus, acreditava em Deus e estava adorando a Deus. Então, quer dizer uma coisa, olha que tremendo a situação. Irmãos, a gente tem que ficar tomando conta, sim, da nossa salvação em Deus. Nós temos que ficar vigilante, porque o que acontece? As pessoas muitas vezes vão colocar que os 144 selados é aquele, pode ficar com a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, que eu já serei selado por Deus e Deus vai me guardar, Deus vai dar um livramento para minha vida. Mas aqui está falando sobre os 144 de Israel, que selado por Deus. Não danifica não, enquanto nós selamos os 104 mil selados da tribo de Israel. Mas só que ele viu uma outra multidão que não podia contar. Ele contou o povo da tribo de Israel. Mas agora ele viu uma multidão que já não dava para contar. Então, você não entendeu. Aqueles que rejeitaram, que era para aceitar, que eram judeus, ou que eram um povo, vou falar o povo de Deus, rejeitaram, sua geração da descendência de Israel o rejeitaram. E aí fala que somente 144 mil serão selados antes de não danificar a terra ou o mar. Porque eles têm poder de danificar a terra e o mar, você sabia disso? Eles têm poder de danificar a terra e o mar. Se eles eram responsáveis pelos 4 ventos da terra, norte, sul, leste, oeste, se eles é responsável para poder preparar o vento, se eles é responsável para que o vento também, se for soprar de uma forma maior na terra, para a purificação da terra, faz. Se eles têm poder de estar danificando o mar, tem poder. Tem poder de danificar o mar. Tem poder de danificar a terra. Tem poder de danificar as árvores. Porque eles têm poder sobre isso. E o anjo, outro responsável, que no nascer do sol, ali foi clamar para os outros anjos, dando ordem, não danifica a terra nem o mar, e nem as árvores. Você está entendendo? Ele estava com uma ordem de estar fazendo, mas ele tinha que respeitar a hierarquia da outra ordem, do anjo ali, sendo como líder para eles. Você está entendendo a situação? Eu posso ouvir Deus, eu posso estar ouvindo a pessoa de Deus, mas Deus vai usar o outro líder para falar comigo. Ou o líder meu espiritual, um pastor espiritual que está ao meu lado. Ou também pode usar uma outra pessoa que tem uma experiência na intimidade ainda maior com Deus, porque tem. Existe pessoas, você acha que tem pessoas, acabaram a intimidade, acabaram de pessoas não ouvir a voz de Deus, não pagar aquele preço. Tem ainda, existe pessoas ainda que estão pagando preço. A internet não venceu ele, né? Quer dizer que é errado mexer na internet, não. É errado se apegar mais na internet do que estar apegado em Deus. Acabou aquela juventude, acabou aquele tempo de oração. Não, para alguns ali acabaram, mas tem alguns ainda que continua. O amor esfriou, não foi para todos, foi para alguns. Se esfriasse para todos, a igreja não estava orando. Se esfriasse para todos, a igreja não estava clamando. Se esfriasse para todos, a igreja não estava acreditando. Se esfriasse para todos, a igreja estava se afastando. Entendeu? Então o que acontece? Já agora você está vendo pessoas que agora, do outro diferente, não conseguem contar. Das nações. Então aí já fala que não é a nação de Israel só. Agora está vendo umas nações. Agora está vendo outros países. Outros tipos de geração que estava ali adorando ao Cordeiro de Deus. Que estava ali adorando ao Senhor. E ainda estava batendo palmas. Louvando com palmas. Me decanta na baixanda. Olha que tremendo. Eu creio que esse povo incontável, sendo eu, sendo você, porque eu não sou de Israel. Eu e vocês, gentios, vêm da geração do povo de Israel, daqueles que vêm que era seu, os seus não receberam, mas aqueles que receberam deu poder de ser feito filho de Deus, como diz João, lá no capítulo 1. Deu poder de ser filho de Deus, não poder só de ser filho de Deus,
mas também de ser herdeiro de Deus, ser herdeiro de Jesus, amém? Sendo herdeiro de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E outra, se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhar que edifique. Ei, família, você edifica até a sua família. Família, você começa a construir a sua família com o seu futuro, com o seu sucesso. Mas quem que se está edificando em Deus? Está edificando em oração? Se um ora e o outro não ora, que luta. Se o filho ora e a mãe não ora, que luta. Imagina a situação, você está no emprego, o patrão não é crente, não ora e você ora. E muitas vezes você está orando, chega um fato que Deus pode estar até abençoando a vida daquele patrão. Mas se o patrão não serve outros deuses, ele faz outras rezas ao contrárias para os seus deuses. E você muitas vezes ora para ele se converter, e muitas vezes até o inimigo da sua alma usa ele para levantar muitas vezes contra você. Não é só também aqueles que têm religião, tem pessoas que têm um coração de pedra, um ateísmo tão terrível, que trabalha, um grande empresário, mas o funcionário é crente. Pode falar a palavra e não acredita. Pode orar de distante e não acredita. Pode haver milagre na frente, ele vai, entre aspas, vai falar que aquele ali é magia, que obra, vai falar que aquele ali é ilusionismo, né? Vai falar que é um ritual de ilusionismo para enganar os olhos. Se eu ver uma pessoa curada, isso aí foi um teatro. A pessoa foi transformada. Não, essa pessoa foi transformada. Não, porque houve uma manipulação mental. Isso é psicologia. A pessoa deixou de fumar, agora não fuma mais, é psicologia. A pessoa praticava o erro, agora não pratica mais, isso é psicologia. É coisa da mente. É coisa que a pessoa, é da mente, a pessoa, é a coisa da mente dela. Não é Deus não, irmão. É Deus que transforma. É Deus que cura. Se não é Deus, quem é? É a pessoa si própria. Ô irmãos, tem psicologia? Tem, mas a psicologia não cura o tratamento da alma. Não faz a alma ser totalmente curada. Os médicos, ele não vai te curar toda a sua alma. Ele vai curar o seu coração. Ele pode tratar o seu coração, mas o seu coração, quem cura é Deus. E basta você aceitar a cura de Deus curando sobre o seu coração. Ei, aqueles que responsáveis para estar mexendo, né, sobre a sua vida, é Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Por isso que eu vou falar. Não adianta caminhar com pessoas que não querem caminhar com Deus. Não quer ter uma vida com Deus. Não adianta, irmão. Você já viu pessoas, famílias, pessoas numa empresa que quer caminhar com Deus e trabalhar no lugar daqueles que não caminham com Deus. Muitas vezes você passa um momento difícil, mas você está ali trabalhando para o seu sustento da sua casa, como foi Neemias trabalhava para o rei Artaxerxes, que é ali que não servia a Deus. Mas chegou um momento que Neemias, ele foi pedindo ali autorização do rei para poder ir para Jerusalém, visitar Jerusalém e ainda reconstruir os muros de Jerusalém. Mas não foi somente o sozinho reconstruir o muro de Jerusalém. Deus permitiu que alguém estivesse ao redor de Neemias para construir os muros de Jerusalém. E ainda, eles construindo e com a espada na sua mão, com as armas de guerra também na sua mão. Uma colher de pedreiro, mas também construindo, aleluia, ali ó, os muros. E ainda com uma pá, mas tendo a espada, tendo o escudo, tendo as ferramentas de trabalho para construir a obra, mas tinha a ferramenta para combater contra o seu adversário, com a espada, o escudo. Agora imagina a situação de medo daquelas pessoas. Irmão, se sua família aqui não ora, quer dizer que você não vai deixar de orar. Se não está sendo fácil, você gostaria de falar assim, Deus, eu não vou orar mais. É difícil. Não, tira a família de mim.
Tira fulano da minha situação, meu caminho. Tira. Você que Deus já tem um vínculo de família. Família. Vínculo de família. De Deus. Provado por Deus. Não provado pelo homem. Porque tem famílias que são provadas por homem. Abraão teve uma família com Agar, foi aprovado pro Abraão, não foi aprovado por Deus. Tem famílias que não são provadas por Deus, foi provada por si mesma. Foi provação de si própria. E não é de Deus, do Senhor. Tem empregos que foi provação de si próprio, mas não foi de Deus. Está sim fazendo você não ter comunhão com Deus. Ah, é de Deus. A porta foi aberta. Abriu. Mas por que você não clama? Por que você não busca? Alaman de canto e assai, de canto e assai. Por que, irmão? Aleluia. Eu vou falar. Se está sendo difícil para a vida daquele que é cristão, que alguém da sua casa deixou de servir a Deus e muitas vezes ora para que volte a servir a Deus e essa pessoa não ora mais. Se está difícil, imagine a situação de falar assim, ó, irmão, você está satisfeito com alguém do seu filho que não ora e você ora por ele para poder servir a Deus? Você está satisfeito do ele orando e orando por ele? Você está feliz de você orando e ele não orando, e você orando e ele não orando? Você está feliz de ele não estando na presença de Deus, você orando para a presença de Deus? Uma parte você fica feliz de orar por ele, mas outra parte você não fica feliz porque ele não está na presença dele. Entendeu? Ninguém obriga a estar com o outro. Filho está com o outro, com Cristo. Ninguém obriga o filho a estar com Cristo. Claro que as orações não faz a pessoa, faz até a pessoa estar com Cristo. Mas quando a pessoa, ela sente convencida para estar com Cristo, mas tem hora que não vai. E julgo desigual não é só casais. Julgo desigual tem a hora que muitas vezes o casal está sendo julgo igual. Provado por Deus, aprovado perante Deus no espiritual e no natural. Julgo igual. Mas tem hora que vira um julgo desigual. Quantos casais por aí serviam a Deus, viram um julgo desigual? Agora vão falar assim, vai separar? Por quê? Foi confirmado por Deus. Por Deus. Deus o confirmou no espiritual. E Deus confirmou no carnal. Por quê? Oração, o espiritual, e no natural. Jejum para o espiritual, jejum para o natural. Você está entendendo? Não é só satisfazer para a vontade da carne do outro. Não é só satisfazer a vontade dos filhos. Não é só satisfazer a vontade do trabalho. Mas sim, está satisfazendo a vontade de Deus. Eu aprendi uma coisa, esses dias eu aprendi ontem, hoje, que quanto mais você leva a comunhão com Deus, mais você que se apresenta a comunhão com Deus para a sua família que também estiver apresentando a comunhão com Deus. Mas você está aproximando a sua família em comunhão com Deus. Entendeu? Né? Salmo 127:7, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que aqueles que edificam. Se eu edificar a minha casa, né? Eu edificando a minha casa, só arroz, feijão, só para a saúde, ok? Mas eu tenho que edificar em Deus com oração. Se o trabalho, eu estou edificando a Deus no trabalho, mas se o Senhor não edificar a minha vida naquele trabalho, se o Senhor não está aprovando naquele trabalho, um trabalho de si próprio, que está trazendo desânimo, que está trazendo não ler a palavra de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, você que trabalha como funcionário, você vai largar o seu emprego.
Eu estou dizendo que muitas vezes quem é funcionário, quem trabalha com conta própria, tem hora que passa a prova. Mas Deus fala para mim, para a sua vida, você tem um tempo com Deus? Você tem um tempo da adoração? Hã? Porque já foi aprovado com Deus? Já foi aprovado por Senhor? Ei, eu preguei uma palavra e falo, repito de novo, sobre 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 8, a viúva de Sarepta. Deus ordenou uma viúva que sustentasse a vida do profeta Elias. Deus ordenou. Se ela rejeitasse a ordenança do Senhor, se o profeta rejeitasse a ordenança do Senhor, não, eu não vou para a casa daquela viúva para ser alimentado. O senhor não pode me alimentar daqui? Hã? O senhor poderia me alimentar daqui? Não, ele obedeceu. Ele não questionou, tem gente que questiona. Você está entendendo? Então ele foi por ordem de Deus, porque aquela também foi por ordem de Deus. Foi por ordem do Senhor. Entendeu? Uma viúva que te alimente, que te sustente. Ele não falou que era pão, que era um bolo. Ali não falou. Mas depois ele foi e pediu, né? Primeiro pediu água para beber. Depois pediu, né? Façam um pequeno bolo para mim, né? E ela não tinha, quase não tinha muita fartura, tinha pouca azeite, pouca farinha, que fez um bolo, dizendo, faça um bolo para mim. Depois faça para você e para o seu filho. E ela dizendo que ela tinha, o único que ela tinha ia fazer para alimentar, para depois morrer. Eu estava falando e repito de novo, existem vasos que, comparados, muitas vezes pede a morte. Pede a morte. Ó, não tem mais nada, pede a morte. Ó, não, só eu fiquei dentro dos profetas, fica pedindo a morte, igual a profeta Elias. Ele pediu a morte. Ele estava ali pedindo a morte. Só eu fiquei dentro dos profetas. Elias, as 7 homens que não dobraram o seu joelho perante Baal. Jonas também pediu a morte. Entendeu? Jonas pediu a morte. Jó também, ele começou a pedir a morte. Aí Deus falou assim, é vaso. Os vasos muitas vezes, ele desanima. O vaso muitas vezes pensa em desanimar. O vaso tem vasos muitas vezes que pensam de Deus leva. Os vasos muitas vezes falam que dizendo que pedindo, uns pedindo a morte. Os vasos muitas vezes se encontra uma situação que não acha que só Deus fala com ele, ou Deus muitas vezes usa os outros, mas mesmo assim tem ainda aquela responsabilidade de Deus e muitas vezes tem pensado em parar, tem pensado em não caminhar, vaso. Mas aqui, aí tem a botija, eu como represento aquela mulher viúva de Sarepta, que ela tinha uma botija de azeite representando a própria pessoa dela. Amém? Representando como a própria também a pessoa dela. Compara também com a própria pessoa dela. Ela tinha um pouco, mas Deus aumentou, acrescentou o seu azeite. Você está entendendo? Então acrescentou na vida dela. Assim Deus quer acrescentar na tua vida no pouco. Ser fiel no pouco, que muito eu te colocarei. Deus quer que você seja fiel no pouco, para muito ele te colocar. Deus quer que mesmo você tenha um talento, mas seja fiel para ele multiplicar e não ser enterrado. Deus quer que esse talento seja multiplicado na tua vida. Deus quer que os seus dons possam também ser multiplicados. Não que você vai ser rejeitado, não que você vai ser reprovado. Porque se tiver 10 dons, mas se reprovado por Deus, não adianta. Então, eu não posso brincar com o dom de maravilhas, de dizer eu posso pôr a mão de um morto e ele ressuscitar, e ele não ressuscita. E aí? Deus não me deu ainda
esse dom. Posso ainda ter esse dom? Eu não sei. Dom de maravilha de ressuscitar morto? Não. Né? Ressuscitar vidas? Ainda não. Pode ser Jesus me usando para ainda ressuscitar no espiritual, pela sua palavra, pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo é responsável para ressuscitar. Ele usa ainda pessoas para ressuscitar uns aos outros. E também não precisa nem de pessoas para ressuscitar uns aos outros. Ele mesmo tem poder de ressuscitar no espiritual e no físico. Ele tem poder até de aqueles que estão no inferno de ressuscitar pôr em vida. Tem poder. Mas só que muitos que estão no inferno realmente vão ser ressuscitados com a corpo corrupto para ser julgado. Não com o corpo ainda glorificado. Você está entendendo que a situação? Olha como é que está chegando a situação na Terra. Olha que está chegando, perdão, irmão. Estou escurecendo aqui por causa do sol. Né? Está escondido nas nuvens. Então é isso, irmãos. Cuidado. Amém? Não leva uma cruz que não é sua. Daquele que não quer carregar. Daquele que não quer te ajudar só. Eu não quero somente ajudar pessoas só pela vontade carnal, mas ajudar, ser no espiritual e ter uma comunhão com Deus. Amém? Não precisa, porque Elias, ele não tinha nada na terra, mas tinha de Deus. Elias não andava com fartura, mas Deus muitas vezes honrava na sua fartura, porque estou falando alguns, Deus vai honrar, mesmo não tem nada, Deus vai sempre estar honrando. Não estou falando aqui que já Deus está honrando, é maldição, não. Eu estou falando que tem gente, tem alguns, que mesmo está dizendo que não tem nada, mas Deus te prospera, Deus te abençoa, com alimento, com vestimenta, amém? Com água para te saciar a sua sede, amém? Com uma casa para você morar, Deus abençoa, Deus sustenta, Deus guarda a tua vida, amém? Porque você tem Deus lá, ó. Deus que é dono de tudo, amém? E permite só te dar um pouco para você estar satisfeito com pouco. Porque se dá tudo, muitas vezes o tudo, para aquele que é escolhido, vai desviar. Não, mas vai desviar. E aquele que já tem tudo na terra, mas não tem tudo de Deus. Não quer estar servindo a Deus, não quer estar acreditando em Deus, né? E não quer buscar, né, a falar com Deus. Porque Deus já está aqui na terra conosco. Aquele que é a morada dele, né? Que é a morada dele. Não é só quem está na templo de 4 paredes, 4 igrejas, denominações, mas ele está em você. Porque tem gente que está lá, mas não está lá, querendo buscar Deus lá. Sabendo que Deus já permitiu pelo Espírito Santo descendo sobre nós e fazer morada na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia.